E ali entrou numa caverna e passou ali a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse: que fazes aqui, Elias? E ele disse: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu concerto, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só, e buscam a minha vida para me tirarem. E ele lhe disse: sai para fora e põe-te neste monte, perante a face do Senhor. E um grande e forte vento que fendia os montes e quebrava as penhas diante da face do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. E depois do vento um terremoto. Também o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto um fogo. Porém também o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo uma voz mansa e delicada. E sucedeu que, ouvindo a Elias, envolveu o seu rosto na sua capa, e saiu para fora, e pôs-se à entrada da caverna. E eis que veio a ele uma voz que dizia: que fazes aqui, Elias? Amém? Amém. Um dos personagens do Antigo Testamento que mais me chama a atenção é o profeta Elias. Um dos maiores profetas do Antigo Testamento. Um homem que realmente fazia valer a fé que ele tinha em Deus. Porque ele profetizava e ele falava com autoridade e convicto de que Deus atenderia aquilo que ele estava pedindo ou profetizando, porque ele tinha a certeza que Deus era fiel na vida dele. Que Deus era com ele. Que Deus existia e que Deus não desampararia. E se a gente for ver a história de Elias, a gente vai ver vários relatos que realmente levam a gente a crer nisso. A Bíblia nos diz que Elias chegou diante do rei Acabe e profetizou que ia ficar 3 anos sem chover. E realmente se cumpriu. E isso causou revolta em Jezabel, em Acabe. E por isso o Senhor mandou que ele se escondesse do lado de um riacho, e lá ele tinha água, e os corvos todos os dias levavam alimento para ele. Era a provisão do Senhor sobre a vida de Elias. Um tempo mais adiante, o Senhor chega a Elias novamente e diz assim: Elias, agora tu te apresenta ao rei Acabe e diz para ele que vai chover. E Elias fez isso, como o Senhor mandou. Chegou para o rei Acabe e disse assim: te prepara, come, pega o teu carro, teus cavalos e sobe, porque vai chover. E Elias profetizou isso, mesmo que a terra estivesse seca, assolada pela falta de chuva. Elias profetizou e acreditou que aquilo ia acontecer. E ele vai e dobra os joelhos dele, fica orando e pedindo para que Deus fizesse valer a palavra a qual ele tinha falado. E ele dizia para o seu moço: vai e vê o que tu vê. E Eliseu ia e olhava e via apenas uma nuvem pequena. E Eliseu voltava e dizia assim: eu só vejo uma pequena nuvem do tamanho de um homem. E Elias continuava orando e acreditando que Deus ia fazer valer a sua palavra. E ele mandava o profeta Eliseu novamente, o seu assistente Eliseu, o seu aprendiz: vai e vê o que tu vê agora. E Eliseu voltava e dizia: eu só vejo uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Aleluia. Mas isso não foi suficiente para fazer com que Elias desistisse naquele momento. E Deus honrava a fé que Elias tinha. Ou seja, Elias era um grande homem de Deus, um grande profeta, alguém que era revestido da autoridade de Deus e que fazia valer essa autoridade. Então Elias já tinha um relato, tinha um histórico que poderia, digamos assim, ser invejado por muitos daquela época, porque realmente Deus era com Elias. Aleluia. Só que não é isso que eu quero falar.
O que eu quero dizer é que mesmo Elias tendo todas essas experiências com Deus que ele tinha, todas as provas de que Deus era com ele, chegou um momento na vida de Elias que ele também desanimou, que ele também duvidou, que ele também se entristeceu, que ele chegou a ponto de querer largar tudo. Porque não sou eu que estou dizendo, a Bíblia vai dizer que depois de Elias fazer tudo isso, depois de Elias matar os 400 profetas de Baal, de Elias preparar um altar, desafiar Baal, fazer descer fogo do céu e consumir o holocausto que ele havia colocado naquele altar, mesmo encharcado por água, ele fez mesmo para provar, para mostrar que não existia outro Deus, a não ser o Deus que nós servimos. Então ele tinha provas mais do que suficientes de que Deus era na vida dele. Só que quando Elias faz isso, quando ele mata os profetas de Baal e os profetas de Azera, então Jezabel se ira, se revolta contra a vida de Elias e ela manda com que matem a Elias. Ela queria a cabeça de Elias. E naquele momento Elias sente medo, ele se entristece, ele se intimida e ele foge dali. E a Bíblia vai dizer que enquanto ele estava no deserto, chegou um ponto que ele se sentou embaixo de um pé de zimbro e chegou a pedir a própria morte. Ele chegou a falar para Deus: Senhor, eu não quero mais viver. Falta de experiência com Deus? Com certeza não. Mas chegou a um ponto que Elias desanimou. Ele estava sendo perseguido, ele estava sendo ameaçado de morte, e eu talvez, tendo entender o que Elias estava sentindo naquele momento, quando ele estava sendo perseguido, naquele momento de desânimo, ele pensou em desistir de tudo. E ele se senta embaixo daquela árvore e diz assim: Senhor, eu não quero mais viver. Mas mesmo assim, a provisão de Deus era sobre a vida de Elias. Deus manda, envia um anjo, e quando Elias acorda, tinha lá comida e água do lado dele para que ele se alimentasse. Aleluia. E a Bíblia então vai nos dizer que Elias acorda, ele se alimenta e sai caminhando novamente, e ele se depara com uma caverna. E a primeira coisa que veio ao coração de Elias, o que foi? Entrar naquela caverna e se esconder. Aleluia. Algumas pessoas que eu até já vi algumas pregações a respeito dessa passagem, em algumas delas, algumas pessoas chegam a dizer que Elias, no momento de fraqueza, ele se isolou de Deus, ele quis fugir de Deus. Eu vejo que nisso tudo tinha um propósito de Deus, porque aquilo ali foi usado pelo Senhor para que, como um momento de preparação, de tratamento para Elias. Era um momento que ele estava longe do mundo, mas estava mais próximo de Deus. Era um momento que ele precisava para tratar as feridas deles, as angústias, aquilo que estava assolando o coração dele, para depois sim transformar aquilo em força novamente. Porque muitas vezes as lutas que nós passamos, as dificuldades que nós passamos, vão servir lá na frente como algo precioso para nos levantar. Eu não sei se eu já falei aqui na igreja, e muitos aqui eu acho que conhecem, já ouviram falar naquele animal marinho, aquático, a ostra, que dá aquela pérola, uma pedra bonita que é muito valiosa, usada para fazer joias. Vocês sabem como é que se forma uma pérola? Para que uma pérola seja formada, é necessário que entre alguma substância estranha dentro da ostra. Uma sujeira, um grão de areia, seja lá o que for. E aquilo começa a incomodar a ostra, porque é um corpo estranho no organismo dela. E a ostra tem uma substância que se chama nácar. E essa substância começa a envolver esse corpo estranho que está dentro dela e começa a revestir com camadas
até se formar uma pérola. Ou seja, de algo que machucava a ostra, que machuca aquele animal, ela tem a capacidade em transformar aquilo ali em algo muito precioso. Aleluia. Aleluia. E nós temos dentro de nós também o nosso nacar. E ele se chama Jesus Cristo. Essa é a substância que nós precisamos ter dentro do nosso coração, para que essas adversidades que a gente tem lá fora, que afetam o nosso coração, que nos machucam, que querem nos derrubar, que querem nos jogar para baixo, sejam transformadas em algo precioso lá na frente. Quando a gente abre o nosso coração para Jesus, a gente pode sofrer com algumas situações, sim. A gente vai se deparar com dificuldade? Vai. Se eu falar isso ao contrário para vocês, eu vou estar mentindo. Só que se a gente tem Jesus Cristo dentro do nosso coração, essas dificuldades vão ser transformadas em algo que lá na frente a gente vai conseguir usar como testemunho de vida, como algo para uma palavra de conforto para alguém que está precisando, como algo que a gente olha e diz assim, ó, mais um degrau que eu superei. Mais um degrau nessa escada que eu tive que subir para estar no patamar que eu estou hoje na presença de Deus. Aleluia. Aleluia. E eu vejo que esse momento de Elias na caverna foi um momento para que ele pudesse pegar tudo aquilo que ele estava sofrendo, a perseguição, as ameaças, as dúvidas, as fraquezas, aquela depressão que ele estava sentindo naquele momento e transformar em força, para que depois ele pudesse usar lá fora de novo. Aleluia. Aleluia. Mesmo Elias tendo todas aquelas experiências com Deus, ele se enfia dentro de uma caverna para se isolar. E é isso que muitas vezes nós fazemos. E talvez você tenha chegado aqui hoje passando num momento de caverna, num momento que você está se sentindo igual a Elias, acuado, assustado, desanimado, deprimido, com vontade de abandonar tudo. Aleluia. Só que a Bíblia diz que Elias ouve a voz do Senhor e pergunta para ele assim, ei Elias, o que tu está fazendo aí? Aí não é o teu lugar. Aleluia. Glória a Deus. A caverna não é lugar para nós pararmos, nos acomodarmos. Caverna não é lugar para crente, é lugar de passagem, é lugar para nós nos fortalecermos, para depois nós usarmos a nossa força lá fora. Aleluia. Nós não somos fugitivos de Deus, nós somos filhos de Deus, lavados e remidos pelo sangue de Cristo. Aleluia. Tu és lindo, Jesus. Quando nós fugimos de Deus, nós entramos num estado de depressão, num estado depressivo. E a primeira coisa que a gente faz é parar de tomar decisão. É achar que tanto faz. É, Deus. Eu não sei mais o que fazer, eu vou parar, eu vou desanimar, eu não quero mais, Senhor, deu. E aí a gente dá espaço para a depressão. Elias ele já tinha até, parece que ensaiado, né, uma desculpa para Deus naquele momento. E por 2 vezes ele repete isso. Lá no versículo 10, a Bíblia diz que o Senhor pergunta para Elias, Elias, o que tu estás fazendo aí? E ele vai falar para o Senhor assim, Senhor, eu tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. E os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares, mataram os teus profetas à espada. Eu sou o único que sobrou. E agora também estão procurando me matar. Parece que aquela era a desculpa que Elias havia escolhido para ele, para se defender daquele momento de depressão que ele estava, daquele momento de angústia. Aleluia. Só que o Senhor vai dizer para ele, ei Elias,
Sai daí, aí não é lugar para ti. Elias, naquele momento, eu creio que Elias devia estar se achando cheio de problemas, incapaz de resolver aquilo que era preciso resolver. Ele devia estar se achando pequeno. Só que eu quero dizer uma coisa para vocês essa noite, amados. O Senhor, Ele é especialista em usar pessoas com problemas. Aleluia. Aleluia. Ele não pega pessoas perfeitas para usar. Ele escolhe os improváveis, aqueles que ninguém dá nada, aqueles que as pessoas apontam o dedo e dizem assim: ei, esse aí não dá nada. Aleluia. Quer um exemplo? Jacó, mentiroso, enganador. O próprio nome de Jacó era aquele que engana, e Deus transforma ele em Israel, indestrutível. Aleluia. Glória a Deus. Davi era assassino, adúltero, julgado pelos irmãos, incapaz de assumir o reinado, de ser ungido pelo Senhor. E Davi se torna o maior rei de Israel. Glórias a Deus. Abraão era velho demais para ter filho, mas não existe impossível para Deus. Aleluia. Pedro tinha medo, Pedro era inconstante, Pedro era impulsivo, mas Pedro foi o fundador da igreja. Cristo viu nele muito mais do que o exterior, muito mais do que o ímpeto dele, muito mais que os defeitos que Pedro tinha. Ele viu o coração. Então não deixe o inimigo te apontar o dedo, te lançar palavras de acusações, dizer que tu não é capaz. Não, porque tu tens um que caminha do teu lado que é muito maior que isso. Não deixe o inimigo colocar no teu coração palavra de derrota, de apontar para ti e dizer que tu não é capaz. Aquele que caminha conosco é muito maior. O inimigo é derrotado nas nossas vidas. Uma das maiores armas de Satanás, isso eu falo por experiência própria, é querer pegar o passado da gente e jogar na cara da gente. Dizer que a gente não é capaz, dizer que a gente não é nada na presença de Deus. Ei, quem é tu para querer fazer algo para Deus? Só que quando o inimigo quiser mostrar para ele, para ti, amado, o teu passado, mostra para ele qual vai ser o futuro dele. Porque está escrito aqui no livro da vida qual vai ser o final dele. Aleluia. E ele é derrotado nas nossas vidas. Aleluia. Aleluia. Tu és santo, Pai. Tu és santo. Oh Deus. Hoje as pessoas falam que das tentações do mundo. E alguns chegam a dizer que as maiores tentações são o dinheiro, a luxúria. Amados, eu falo para vocês que uma das maiores tentações que existe é a tentação que faz nos querer desistir, que faz a gente querer parar na metade do caminho e desistir de tudo. Mas não deixe isso tomar o teu coração, não. Deus nos deu autoridade para repreender, para mudar essa situação. Nós somos filhos do Todo-Poderoso. Aleluia. Glória a Deus. Tu és santo, Pai. Oh Deus. E a Bíblia vai dizer que quando o Senhor fala com Elias e manda ele vir para fora da caverna, diz que houve um grande e forte vento. E o Senhor não estava nesse vento. E na Bíblia, nós cristãos, quando a gente fala de vento, a gente já sabe que aí pela frente vem pedrada. A gente sabe que vem dificuldade. A gente já sabe que vai ter que enfrentar uma batalha. E são esses tipos de vento que nós cristãos temos que enfrentar de cabeça erguida. Satanás tenta usar esses ventos para soprar no nosso ouvido que nós não somos capazes, que nós somos derrotados, que nós não vamos conseguir.
O inimigo tenta soprar nos nossos ouvidos o vento de apostasia, de desânimo. Aleluia. E com certeza Deus não está nisso. Deus não está nesse vento. Maior é o que está em nós do que está no mundo. Aleluia. Aleluia. E a Bíblia diz que depois do vento, Elias passa por um terremoto. E no terremoto sai tudo do lugar, não sai? O que está em pé cai, o que está arrumado fica bagunçado. E nas nossas vidas, às vezes, a gente tem que passar por alguns terremotos assim. E a Bíblia diz que Deus não estava também nesse terremoto. E na nossa vida, muitas vezes, a gente passa por terremoto que vem para tirar tudo do lugar. Vem para tirar o nosso chão, para querer fazer a gente cair. Eu lembro que uma das profecias que eu recebi na minha vida, que mais me fizeram chorar, foi mais ou menos isso. Foi logo que eu me converti, que eu estava lutando para me firmar na igreja, que eu estava lutando contra o velho homem, tentando me firmar na presença de Deus. E quando eu me converti, eu frequentava a igreja luterana, ali do Pio Correia. E naquela época veio uma missionária, uma pregadora, eu não sei de onde é que ela era, mas ela era de longe aí. E ela começou a profetizar na vida das pessoas, e eu pensei assim, Senhor, fala comigo hoje, porque eu não vou sair daqui se tu não falar comigo. E quando ela estava quase encerrando o culto, aí eu pensei comigo, Deus não vai falar comigo. E ela me chamou, apontou o dedo para mim e me chamou lá na frente. Eu não lembro de tudo que ela falou, mas uma das coisas que ela falou que me marcou foi, ela assim, tu estás atravessando um vento, um terremoto. Está saindo tudo do lugar. Está tudo fora do lugar na tua vida. Mas esse vento, esse terremoto é necessário para que Deus coloque as coisas no seu devido lugar. Aleluia. E é por isso que eu creio que muitas vezes a gente passa por algumas situações para que Deus venha pôr as coisas no lugar. Para que Deus venha pôr as coisas da maneira que Ele estipulou para nossas vidas. Porque nós acreditamos numa forma, só que a vontade de Deus para nossas vidas nem sempre são as mesmas nossas. Porque a nossa visão é limitada, nós somos falhos, mas o Senhor sabe tudo, e a vontade dEle é boa, perfeita e agradável para nossas vidas. Então não desanima se tu está passando por um momento desse. Talvez seja Deus tirando algumas coisas do lugar, fazendo com que tu te sinta meio mexido, para que Ele possa organizar as coisas na tua vida, para que depois tu possa te fortalecer e caminhar com a tua cabeça erguida, com a convicção de que Deus é contigo. Aleluia. Aleluia. Glórias a ti, Pai. Jesus. E depois do terremoto, a Bíblia diz que veio um grande fogo, mas o Senhor não estava também nesse fogo. E um grande incêndio muitas vezes começa com uma pequena faísca. E muitas vezes a gente entra em situações que a gente acha que não vai levar a lugar nenhum. Só que a gente vai alimentando aquilo ali, e aquilo ali vai se tornando algo grande, algo que vai se tornar destrutivo nas nossas vidas. Aleluia. Só que a Bíblia diz que Deus também não estava nesse fogo. E muitas vezes nós nos sentimos assim, uma prova atrás da outra, vem o vento, vem o terremoto, vem o incêndio na nossa vida, e nada acontece, e parece que a gente não tem mais força nem para respirar. Aleluia. Mas quando nós estamos no nosso limite, o Senhor vai lá, estende a mão dele e nos resgata. Porque a Bíblia fala que depois do vento, depois do terremoto, depois daquele grande fogo, Elias sentiu um vento, uma brisa suave e uma voz mansa que vinha do Senhor dizendo: Elias, vem para fora. Aleluia. O que tu fazes aí, Elias? Aí não é o teu lugar.
Glória a Deus. Oh, Deus. Ei, querido, o Senhor diz para ti essa noite assim, ó, ei, a caverna não é o teu lugar. Filho, fecha o teu olho, escuta a minha voz dizendo, ei, o que tu estás fazendo nessa caverna? Vem para fora. Aleluia. Espírito de Deus. Fecha o teu olho nessa noite, abre o teu coração e escuta a voz mansa e suave do Senhor dizendo para ti, filho, sai da caverna, essa caverna não é para ti, não é lugar para ti. Aleluia. Oh, aleluia. Às vezes parece que a gente está no meio de um turbilhão, mas é o Senhor trabalhando para botar as coisas no lugar, amados. Fecha o teu olho por um momento, a gente já vai encerrar, eu não quero me alongar muito, mas fecha o teu olho por um instante. Abre o teu coração para Deus agora nesse momento. Ouve a voz do Senhor falando contigo nesse momento. Ouve a voz do Senhor falando para ti assim nesse momento assim, ei, filho, vem para fora, sai da caverna.